Olá pessoal, meu nome é Walter Koch, eu fui convidado pelo Paulo para participar junto com vocês do Congresso de Inteligência Digital e Futurismo. Nesse congresso nós vamos conversar sobre Business Transformation, que é a reinvenção dos negócios para uma era de transformações exponenciais. E como é que a gente faz isso, né? O que significa? Nós estamos vivendo em um mundo em transformação, estamos vivenciando a substituição da competição entre empresas para competições de ecossistemas, e isso deixa a dinâmica dos mercados cada vez mais imprevisível. Os ciclos de inovação estão cada vez mais reduzidos e as tecnologias são rapidamente desenvolvidas e disseminadas. Novos comportamentos e valores emergem como fenômenos que confrontam o monopólio. Em modelos de negócios disruptivos que falam de valor compartilhado e proposto, questionam as formas atuais de gerenciar os negócios. Esse cenário complexo demanda novas maneiras de resolução de problemas e de criação de valores. As empresas agora precisam operar com objetivos, propósitos, e que tragam sentido para as pessoas na organização e para que possam direcioná-la na criação de experiências positivas para os clientes, ou seja, que seus clientes tenham sucesso. Não importa a gente ter sucesso como negócio, e sim que o nosso cliente tenha sucesso. Se ele tem sucesso, nós também teremos sucesso. Porque o que nos trouxe até aqui não é o que nos levará daqui para frente. Por que Business Transformation? O Simon Sinek, autor que popularizou o conceito de ciclo dourado e começa com o porquê, diz que todas as organizações sabem o que fazem. Algumas delas sabem como fazem e poucas sabem por que fazem. Entendem os resultados, mas não os motivos, e se comunicam de fora para dentro, alimentando o conceito de foco no cliente, onde estabelecíamos o que nosso cliente desejaria e seria bom para ele. Não importava se o cliente precisava, esse atendia suas necessidades. As expectativas eram impossíveis de serem atendidas porque não sabíamos quem era o cliente. O que importa é que nós sabíamos melhor que o cliente. Afinal, o cliente não sabe o que quer, né? Isso mudou. O que importa agora e o que interessa mesmo é de que nós estamos agora vivenciando um mundo onde as pessoas são as protagonistas, os clientes são os protagonistas. Eles é que entendem e descobrem e sabem como fazer isso, o que eles precisam disso, né? O Business Transformation também tem o seu ciclo dourado. E o que ele é? É uma comunidade de pessoas engajadas na transformação de organizações tradicionais. Como eles vão fazer isso? Como é que vai fazer isso? Sensibilizando, educando e reinventando os negócios para uma nova era. Afinal, nós estamos não uma nova era, mas uma era de mudanças. Isso é muito significativo, né? Por quê? Para construir organizações que possam servir à sociedade do século XXI. Não esquecendo que nós estamos só no começo do século XXI. Nós estamos só há 17 anos e 4 meses de estar no século XXI. Então não importa, de certa forma, a velocidade com que nós estamos indo nessa transformação, mas que sim, que estamos indo na direção certa. É importante entender como é que nós vamos descobrir, como nós vamos fazer com que as nossas organizações capturem essas transformações. Porque agora estamos numa era de mudanças exponenciais e de experimentação, e para isso devemos ser o cliente da nossa própria organização e entender que não podemos ignorar as transformações que surgem e as inúmeras possibilidades que estão sendo oferecidas. Com a mudança de ciclo de vida dos negócios em razão das mudanças sociais, ambientais e principalmente tecnológicas, várias das empresas que conhecemos deixarão de existir, ou por desaparecimento, falência mesmo, ou serão incorporadas por outras organizações. E já estamos vivenciando isso. Várias organizações já estão sendo incorporadas, transformando em grandes conglomerados. As organizações e as pessoas, afinal, são elas que compõem uma organização, não estão preparadas para as mudanças de pensamento linear, para o salto do pensamento exponencial. Nós sempre fomos educados, treinados, digamos de certa forma, a pensar linearmente, 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 3 vezes 2 e assim por diante. A gente não está preparado para trabalhar em salto exponencial. Isso significa que está em exponenciação, na potência, 1 na 10ª potência, 1 na 100, 1 para 1000 e assim vamos, né?
Estamos acostumados a promover melhorias contínuas e eficiência em passos pré-determinados. E agora, a tecnologia nos empurra para fazermos mudanças de paradigmas, saltos e transformações. Precisamos escolher entre ser disruptivos ou parte da disrupção, mas não podemos ficar em estado de estagnação, simplesmente ficando olhando o futuro passar. Nós temos que fazer parte dele, nós temos que construir esse futuro e ele está chegando muito rapidamente para nós. O que são negócios do século XXI? Temos aqui alguns aspectos que podem caracterizar o ambiente de negócios para o século XXI. Crowding, em vez de recursos próprios, o que significa que tem muita organização, muita startup, muito negócio, captando recursos para a sua própria organização, quer dizer, para a sua própria criação de negócio. Ao invés de ela pegar recursos seus próprios, ela procura de terceiros. Consumidores, o que significa isso? É um conceito interessante. São pessoas que produzem o que consomem, por exemplo, energia solar, impressoras 3D, a sua própria comida e assim por diante. Inovação. Ela deve vir de fora das organizações ao invés de vir de dentro, fazendo as perguntas certas ao mundo. Nós temos que nos acostumar que o cliente, a pessoa que está lá fora, é que sabe o que quer. Então nós temos que perguntar para eles, afinal, como vocês querem que a gente entregue valor para vocês? Qual é o valor que vocês estão procurando na nossa organização? As equipes hoje têm que ser flexíveis e escaláveis. Isso está muito comum, onde a gente vê isso como nas startups, que elas são, não porque elas são pequenas, mas o conceito de se tornar flexível e escalável, com competências alocadas sob demanda para determinada atividade. As estruturas em redes com decisão compartilhada. Isso é um conceito chamado de holacracia, que ao invés de a gente usar a estrutura hierárquica. Isso é um conceito sofisticado e interessante, onde a gente pode tratar a organização como sendo células de decisão. Ao invés de ter uma cadeia de comando, vamos chamar assim, nós teríamos células de decisão, onde todos compartilham situações ou problemas, compartilham opiniões, compartilham soluções, ideias e, em consenso, todos acham um próprio direcionamento sobre que isso vai ser resolvido. Principalmente também outra situação que a gente tem que olhar é que agora vai ter o compartilhamento em vez de posse. O que significa? A gente tem um exemplo do Uber, temos exemplo do Airbnb. Então, vários modelos de negócios hoje estão compartilhando produtos ao invés de tê-lo. Então, nós não vamos, talvez, lá na frente, vamos começar a pensar de que a gente não vai ter, não é que não vai ter o produto inicial, sempre vai ter um carro esporte para fazer diversão, mas é aquele do dia a dia, aquela coisa que a gente poderia usar sempre no dia a dia, a gente vai deixar isso para ser compartilhado, quer dizer, eu vou usar para determinado momento, pego o produto e devolvo. Isso deve ser uma coisa que a gente vai usar bastante. A experimentação também é uma outra característica que está vindo hoje em dia, ao invés de buscar ou só ver falhas. Mas experimentar significa o quê? Que primeiro eu vou ver como é o produto, vou ver quais são os seus benefícios, o que ele me cria de valor, quais são as suas características, de que modo aquilo pode me dar um retorno, um resultado, e aí eu vou comprar o produto ou não. Eu não vou muito procurar mais a ideia de que eu vou ter preço pelo produto, mas sim pelo aquilo que ele pode me oferecer como resultado em entrega de valor. Quais são os compromissos do Business Transformation? Liderar o maior tempo possível, quer dizer, ser o líder naquilo que você se propõe a fazer. Isso é importante, por quê? Porque isso vai te motivar e vai te dar porque renovação, vai te entregar, vai fazer com que você procure melhorar sempre. Empoderar os consumidores. Lembra dos consumidores? Aquelas pessoas que elas mesmas fazem as suas próprias coisas? É isso que nós vamos começar a fazer mais. Quer dizer, nós vamos entregar ao próprio cliente a sua própria... deixar ele executar, deixar ele fazer. Fomentar o protagonismo das pessoas. Esse é o fundamental. O protagonismo das pessoas não significa simplesmente só o cliente tem razão. O cliente é o rei, sempre será. Mas ele não significa que tem razão. Mas o protagonismo das pessoas também é dentro das organizações. Então nós vamos ter categorias, não categorias, mas assim vamos ter situações, digamos assim, de que as pessoas podem, devem ser protagonistas do quê? Daquilo que estão se propondo a entregar como resultado para as suas organizações.
Nós vamos ter os empreendedores, que são as pessoas que se dedicam a fazer um empreendimento interno de uma empresa, externamente, ela vai se arriscar, ela vai procurar fazer, mas também teremos e temos que fomentar bastante o intraempreendedor. O que é o intraempreendedor? É a pessoa que também tem essa iniciativa de melhorar o processo da organização, melhorar um produto, melhorar um serviço, fazer com que aquela organização onde ela trabalha faça melhor, mas ela não tem conforto, ela não se sente confortável, vamos chamar assim, em tentar se arriscar fora dessa organização. Ela não tenha, para ela não é interessante procurar fazer uma organização. E aí isso também gera, desse protagonismo, vai gerar o quê? As condições de procurar a felicidade no trabalho. O que significa isso? De que aquilo que eu faço com grande prazer, eu faço com grande alegria. E aquilo me dá resultado, aquilo me entrega, faz com que eu estou entregando para alguém felicidade para as pessoas. Estou entregando sucesso para os clientes, deixando com que os clientes também entendam que o que eu estou fazendo para ela está gerando para mim uma grande satisfação. Desenvolver redes e ecossistemas. O que significa isso? Que agora a gente não pode trabalhar simplesmente individual, a gente não tem muito sentido isso mais. A gente tem que montar parcerias, criar ecossistemas de soluções, criar ambientes que forneçam e que criem inovação. A inovação ela é um processo criativo, mas que não necessariamente sempre está dentro da organização. Ela deve também ser vista e olhada também fora da organização. E muito mais dela que ela está à vista e ela é encontrada muito mais fora das organizações. Utilizar a tecnologia de forma inteligente. A gente tem que analisar o contexto assim. A tecnologia não é o fim, ela é o meio. As pessoas é que vão tornar ela possível. A gente fala inteligência. Não, o humano tem inteligência. O que ele faz? Ele cria áreas de conhecimento para que essa inteligência produza resultados. Por exemplo, medicina, engenharia, isso são áreas de conhecimento da pessoa humana. Como é que nós vamos transformar isso para a área digital? A famosa inteligência artificial. Que é isso? Que é uma forma de criar inteligência de conhecimentos também, onde as máquinas vão começar a ter o seu aprendizado. Então a gente tem o learning machine, o que é? Fazer com que as máquinas entendam através de softwares que são compostos de algoritmos que fazem interpretação de dados históricos e vão fomentando novas soluções e propondo para que os humanos também façam o uso daquela lá. E qual é o nosso convite? Na prática, como é que a gente pode fazer isso existir como Business Transformation? Formar uma comunidade para a cocriação de um conjunto de práticas a serem aplicadas na geração de novos negócios e transformação de empresas estabelecidas, orientadas pelos princípios e valores do Business Transformation. O que é essa comunidade? Isso foi criado em 2015, mais ou menos, 2016, 15, por aí, por José Davi Furlan e Leandro Jesus, que entenderam lá, há 2, 3 anos atrás, de que de que o mundo estava vendo uma transformação. Então eles criaram uma comunidade que hoje está se transformando num movimento e nós estamos aqui hoje junto com vocês, também mostrando a vocês que a transformação dos negócios não é simplesmente usar uma tecnologia, não, mas ela é também mudar o modelo mental das pessoas, fazendo com que as pessoas se modifiquem, criem novas oportunidades, aproveitem as oportunidades que estão surgindo, recrie os seus modos de pensar, recrie a sua forma de agir, recrie o seu conhecimento, porque não adianta a gente aprender, a gente tem que aprender, desaprender, aprender, desaprender, aprender novamente. O que acontece com o nosso mundo, dessa forma como nós somos, A gente foi treinado, em virtude da própria história humana, a serem operários. E isso que nós somos até hoje. A gente foi criado para ser o quê? Um operário de fábrica. No sentido, não literal, mas no sentido conceitual do processo, porque a gente é formado em formas de estudar da mesma forma como todo mundo foi formado. Eu tenho hoje 60 anos, fui formado do mesmo jeito que o meu pai, o meu avô. Alguns jovens que estão hoje entrando na faculdade ou estão indo no colégio também estão sendo formados do mesmo jeito que eu fui, há mais de 40 anos atrás. O que mudou? Não mudou muito isso. Esse que é um dos entraves que a gente tem, digamos assim, A mudança de pensamento da educação. A educação hoje ela tem que ser transformada
num modelo de mental onde as pessoas podem inovar, onde elas podem criar e experimentar novas formas de fazer inovação, de criação de valor. Qual seria a nossa proposta? O que a gente espera, na verdade, também, né? É criar e difundir práticas de BPM, alinhadas a B. O que é BPM? É Business Process Manager, ou gerenciamento de processos de negócio. Porque o gerenciamento dos processos de negócio, eles olham fundamentalmente para o mundo externo através do olhar do cliente, inclusive. O olhar de cliente. Significa que o cliente está olhando para nós, de que forma, como é que nós vamos entender o que o cliente quer. Porque o cliente, na verdade, quer só uma coisa, aquilo que a gente combinou com ele, mais nada. Não adianta a gente fazer vários caminhos onde as pessoas vão levar tempo para chegar naquilo. Não, ela quer simplesmente aquilo que eu combinei. Um exemplo, a gente pode dizer assim, uma empresa de ônibus, o que ela faz? Ela combina deixar você de uma rodoviária a outra no horário determinado e vai te entregar lá, inclusive vai te levar até essa determinada e uma coisa bem legal, né? Que é de entregar a mala junto. Isso é legal, né? Porque foi isso o combinado. Ninguém mais quer isso. Tem o conforto hoje da poltrona na cama, ar-condicionado, Wi-Fi no ônibus. Isso é legal. Isso distrai o pensamento, mas não é isso que você comprou. Você comprou o quê? Eu quero ir de um ponto A ao ponto B no horário pré-estabelecido e assim que chega lá, e você chega lá e você me entrega a minha mala. E como é que nós vamos fazer isso? Então, o que espera, né? Também difundir boas práticas de gestão de inovação. Isso é importante. Como é que vamos gerar isso? Entregando e deixando que as pessoas façam ser protagonistas. As pessoas têm que ter a liberdade e a iniciativa de ser protagonista da sua própria vontade de trabalhar, de estar naquela organização. Como? Compartilhando experiências também, é óbvio, né? Por quê? Porque a experiência sempre nos diz, nós temos sucesso ou temos fracasso. O sucesso, ele é legal, claro que é, mas o fracasso é muito mais. Por quê? Porque ele mostra aquilo que a gente fez, tentou fazer, o que errou e tentou consertar. Então os fracassos devem ser compartilhados com uma experiência de inovação. Por quê? Porque ele mostra o caminho que foi usado e que não deu certo. Fazer tudo de forma colaborativa, de novo, né? Se eu estou compartilhando a experiência, eu também posso fazer isso compartilhado como? Mostrando que aquilo foi de uma forma que não deu certo. Posso mostrar aquilo que deu certo? Posso, claro, e devo mostrar. Afinal, é por isso que todos procuram, ter sucesso na sua própria vida, na sua própria organização, e estando numa organização, dar sucesso ao seu cliente. Esse é o objetivo de toda organização. Viver através de organização só por estar na organização, isso é ruim, né? Você você não vê como você pode melhorar aquele teu ecossistema ao qual você pertence. Qual seria a nossa proposta dentro de Business Transformation, né? Então, através de programas de aprendizagem, mentoria, então vamos chamar assim de Business Transformation, que a gente possa desenvolver uma consciência expandida sobre a transformação dos negócios por meio de experiências imersivas. O que significa? Que a gente vai criar, e já temos alguns exemplos dentro da nossa comunidade, ou dentro desse movimento, algumas startups, onde elas criaram já algum tipo de metodologia, vamos chamar assim, para fomentar a inovação, fomentar o protagonismo, fomentar a descoberta do propósito da organização e das pessoas, como é que ela pode ser flexível e ágil, como ela pode ser inovadora e assim por diante. Então, são algumas startups que estão se unindo a esse movimento, essa comunidade, e também vocês estão todos convidados a participar disso. Afinal, estamos aqui hoje fazendo isso. Na verdade, vocês também estão hoje fazendo parte de uma comunidade que está disposta, está esperançosa, está querendo o quê? Que o movimento de transformação do negócio seja um processo evolutivo, seja um processo criativo. Não importa se vai usar ou não tecnologia, o que importa é que a mentalidade, que o que a gente tenha como processo de criação, faça parte do nosso dia a dia. Isso é importante, temos que olhar isso. Como é que a gente pode fazer isso além desse mentoria de programa, vamos chamar assim, né? Compreender os fatores que direcionam as transformações no século XXI. Não esquecendo, nós estamos só no começo dele. Ainda não estamos totalmente no século XXI. Muitas organizações estão um pouquinho no século XXI, com alguma outra situação, ou com alguma outra modelo de negócio. A maioria
está no século XX, então elas pertencem a todos os processos construtivos dela, todos os processos hierárquicos, todos os processos de tratativa de negócio, ainda estão na forma de fazer negócios como foi no século XXI. Algumas ainda estão no século XVIII, mas é assim que é o mundo. Não há como fazer de outra forma. O ser humano é evolutivo. Um pouquinho mais à frente a gente vai conversar sobre a evolução do conhecimento e a gente vai entender como é que nós chegamos até isso aqui, né? Por que as gerações estão presas ao passado, né, e estão fadadas a desaparecer rapidamente? É isso que a gente está falando. Se ela não mudar a sua mentalidade, e isso parte internamente das pessoas, da organização, dos líderes, da liderança, não há como ela continuar sobrevivendo, pelo menos no modo digamos, evolutivo. Ela vai estagnar e ela vai ficar, vamos chamar assim, numa zona de conforto, mas eu não gosto de usar muito esse termo. Eu acho que as empresas e as pessoas que ficam no famoso zona de conforto, na verdade elas estão aonde? Numa zona de estagnação. É um termo pesado? É, mas ele reflete exatamente aquilo que você pensa, ou aquilo que você está agindo. É você estar num ponto que você não quer mais evoluir, não interessa mais você fazer evolução, você se acomodou com aquilo que acha que está bom para você e fica ali para. Então a estagnação significa isso. É você simplesmente não ter motivação, não ter a busca de novos conhecimentos, e o conhecimento faz parte da inteligência humana. Nós somos inteligentes, a gente só não aproveita às vezes isso de uma forma produtiva, de uma forma criativa, de uma forma colaborativa e assim por diante. Como é que também temos que fazer? Temos que aprender que é possível se reinventar frente a esse mundo em transformação. É isso que a gente falou. A reinvenção dos processos tem que ser de uma forma contínua. Não é o famoso PDCA? Podemos até olhar ele como um formato, né? De você planejar, rever, construir e checar, ver se aquilo vai. E assim por diante. Então, é isso que temos que ter em mente. A mudança tem que se reinventar todos os dias. É o que eu falei há pouco. Nós precisamos aprender, desaprender, reaprender, aprender, desaprender, reaprender e assim por diante. Isso que forma o conhecimento. Também importante assim, construir modelos de negócio com propósito transformador e capaz de causar impacto positivo ao seu redor. Não somente para a própria organização e para a sua própria pessoa em si, ter esse propósito de transformação e olhar ele um fator de existência, vamos chamar assim, né? Mas também a organização ela tem que estar preocupada ao seu redor. Não é a famosa responsabilidade social. Não é isso. É tornar o mundo melhor. Tornar aquilo que ela produz, entrega de resultado, ou entrega de produto ou serviço, torna o mundo melhor. Não simplesmente usar aquilo como uma perseguição ao lucro. O lucro será uma consequência do sucesso daquilo que você entrega para os seus clientes. Porque os seus clientes terão sucesso com aquilo que você entrega. Então, se eles têm sucesso, você também terá sucesso. Consequentemente, o lucro virá porque todos olharão para você como sendo uma autoridade naquilo que você está se propondo a fazer. Isso é business transformation, é você ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer, né? Como é que a humanidade chegou onde nós estamos assim, né? Vamos dividir isso em 4 etapas, vamos chamar assim, né? A primeira seria 1.0, que foi lá por volta de 1784. O que começou lá? Quando surgiu a máquina a vapor, que impulsionou o desenvolvimento da mecanização industrial e locomoção. Quer dizer, começou a se criar máquinas para você produzir em série e também começou a poder fazer com que as pessoas se locomovessem entre pontos, entre cidades, entre estados, entre países e assim por diante. Depois nós temos a 2.0, que foi lá por 1870, mais ou menos. O que foi? Descobrimos a eletricidade, que proporcionou conforto para as pessoas, produção mais em massa de produtos e serviços. Ok? Então isso deu para a gente também muito mais velocidade. Começou a criar para a gente uma forma de criar com que a gente tenha mais velocidade de produtividade, de produção. E produtividade também é um termo assim, que eu acho meio estranho assim, de um ponto de vista, né? Que produtividade serve para as máquinas. As pessoas não são produtivas, de modo geral. Elas entregam resultados.
A gente não pode pedir, eu produzo 1000 peças de alguma coisa. Tá, mas daquelas 1000 peças eu tenho que ter alguém para confrontar ela. Não estou dizendo que isso é errado, não é isso. Mas assim, não consigo entender, não entender, mas como é que a pessoa pode produzir um negócio se ela não entende para que ela está fazendo aquilo. Então o resultado da entrega daquelas 1000 peças tem que ter algum sentido para ela. E não é simplesmente ter participado do PLR, entendeu? Depois chegamos à era da 3.0. O que foi isso? Que foi a automação. Chega para mostrar que podemos padronizar os processos e utilizar dispositivos que garantem qualidade e velocidade na entrega de produtividade, que é o que a gente falou, né? Isso faz com que a gente tenha agora automação começou a surgir os robôs, começou a surgir automação de máquinas para fazer processos industriais e assim por diante. E agora estamos na 4.0, que é a era do algoritmo, que é a era dos softwares, que compartilham inteligência de máquina com raciocínio humano. Olha que interessante. Então a gente agora está procurando entender como é que a inteligência humana produz, quer dizer, como é que ela é tratada, porque a inteligência humana produz conhecimento, e nós estamos agora transferindo isso também para as máquinas. Por isso que a inteligência artificial é o quê? É uma forma de entregar conhecimento para as máquinas. Por isso, learning machine, quer dizer, conhecimento de máquina, através de algoritmos, que são softwares que vão olhando a base histórica, vão criando opções de dados novos que estão entrando no dia a dia para propor novas soluções. Então ela vai levar para a gente um ponto onde a gente pode começar a compartilhar o conhecimento humano com a velocidade da máquina. O século XXI, na verdade, é uma ruptura do século XX, não é? Estamos ingressando assim num período em que a humanidade atravessará um estágio de transformação, e já está ocorrendo, tão profundo e rápido que causará ruptura no que a gente chama de ciclo da história, alterando radicalmente a própria civilização. Talvez daqui a alguns anos, talvez alguns de nós não vai ver isso, mas provavelmente daqui a 50 ou 80 anos, 100 anos, não seremos mais o mesmo, né, que a gente está fazendo agora, né? Nós simplesmente não estamos dando uma mudança de era, mas sim uma era de mudanças. Onde o propósito, as experiências e a conexão, elas fazem agora o sentido de que nós fazemos hoje parte de um mundo mais colaborativo, mais global, mais integrado, mais rápido, com mais velocidade em si, em troca de informação, principalmente em troca de conhecimento. O conhecimento hoje ele fica muito mais disponível para que a gente possa ter o quê? Protagonismo, ter criatividade, fazer colaboração, ser inovador e assim por diante, né? O que está já entre nós, que nós já convivemos com ele, e são paradigmas, a maioria já está e a grande maioria será inevitável. Por exemplo, o internet das coisas. O que significa isso? São os veículos automotivos, assim, autônomos, a parte de eletrônica, a parte de máquinas que interagem com o meio ambiente. O capitalismo consciente significa que a gente hoje vai usar em vez de comprar, em vez de posse. A gente pode utilizar os ativos que tem hoje de forma que esses ativos não sejam ativos tangíveis, mas sejam intangíveis, que é o conhecimento humano. A inteligência artificial, usar a nanotecnologia, fazer a parte de algoritmos que nós estamos usando hoje, a customização em massa, que são os prosumidores, que é a máquina 3D, impressão 3D, perdão, né? Alterar o ecossistema, energia renovável, que é o grande lance hoje para a gente ser também autônomo, né, de Smart City. Isso vai tornar as cidades muito mais rápido, mais fácil de conviver entre nós, né? A gente tem que tornar a cidade nossa, a gente tem que cuidar da nossa cidade, temos que cuidar do nosso ecossistema, nós temos que tornar o ambiente, ambiente cuidado, porque ele não é infinito, ele é finito. A água, já temos problemas com a água, já temos que começar a tratar a água como um produto, quer dizer, é um ativo importante para a nossa sobrevivência, e nós hoje não estamos levando ele muito a sério, né? Aí chega aqui uma coisa que é uma definição e que é um conceito interessante que a gente talvez tenha que renovar. Não significa que ele está igual, mas não é isso, que seria o propósito versus a missão, né?
A declaração de missão sempre tornou-se um ato para a gente para constar em documentos públicos, site, da internet, um projeto estratégico, colocar ele na parede, e que descreve, produz serviços que a organização fornece e apresenta uma descrição com palavras de sentido genérico, que não são inspiradoras, mas escritas para atrair os clientes. As declarações de missão dizem servir aos clientes uma comunidade, mas internamente a motivação ela está em torno dos interesses próprios. Daí as perguntas: por que os funcionários produzem o que produzem? Por que fornecem tempo e expectativas pelo que fazem? De novo, por que a empresa está lá e para que ela existe? Então isso vai se tornando agora uma missão que era gerar isso. Agora o propósito da declaração é a seguinte: é o que ela faz, o que deixará um legado para os seus clientes e cria sentido para as pessoas na organização e a convicção de que trabalham para uma causa útil. Uma frase de efeito também não produzirá o engajamento das pessoas, mas uma declaração em que acreditamos demonstrará os objetivos e intenções da organização para que as pessoas com a comunidade, com os clientes, com o país e seu papel no mundo, hoje e no futuro. Então, o propósito não é simplesmente também só montar uma frase de efeito em si, ela também pode não gerar o motivo de por que eu faço aquilo, e sim, a gente fizer uma declaração em que acreditamos, que serão escritos aquilo que a empresa acredita, e as pessoas vão se identificar, tanto as pessoas que vão se engajar naquela empresa, como as pessoas que estão fora da organização, que são seus clientes. Elas vão olhar para aquela declaração em que acreditamos e vão olhar assim: opa, aquela empresa lá faz uma coisa que eu acho que é legal, que eu acredito que ela está fazendo e que ela contribui para alguma coisa que seja bacana para a organização, que seja legal para o mundo, que seja legal para mim. Então eu vou tratar ela diferente, quero conhecer aquela empresa, eu quero ver o que ela está produzindo, que serviço que ela olha, que serviço que ela entrega, que resultado que ela está produzindo. Por isso que declaração de propósito é uma declaração, ela não pode simplesmente ser só uma frase única com um efeito grande, ela tem que ser uma declaração onde, como se fosse um manifesto daquilo que eu pretendo entregar e daquilo que nós acreditamos, daquilo que faz parte da cultura da organização, daquilo que ela acredita que se fizer daquela forma ela estará contribuindo para o resultado legal do mundo que está aí de fora. Também chegamos a uma outra, como é que eu vou dizer assim, paradigma, que é o retrato futuro versus visão. O porquê, o propósito nos diz o porquê. Os valores nos mostram em base em que. O retrato futuro, ele irá nos conduzir para onde? Ter um retrato futuro, moldado com os objetivos que desejamos alcançar, nos levará a tomar iniciativas de transformação do negócio. A visão mostra como desejamos ser vistos pelos outros e não possuímos controle se estamos indo ou não na direção correta. A retrato futuro, ele se transforma naquilo que eu quero ser, que ser a melhor escolha ou ser o melhor fabricante, mostra objetivos ou anseios, que a gente pensa, que a gente demonstra preocupação com a posição no mercado, mas não representa o retrato futuro. Quer dizer, não sei se eu estou sendo aquilo, será que eu sou o maior distribuidor de alguma coisa no Brasil, na minha região ou no mundo? Eu não sabia dizer, porque não tem como medir isso, né? O retrato futuro já é uma comparação entre o que eu estou agora e o que eu planejo ser sob a razão da existência da organização. Estamos seguindo o que a gente planejou sob a razão da existência da organização? Estamos seguindo a declaração do significado de propósito, e se a empresa parar suas atividades hoje, como ela será lembrada? Né? Então a declaração e o retrato futuro, a declaração de propósito e o retrato futuro, vai deixar a gente num momento onde que a gente vai criar o quê? Um legado. É aquilo que, por que nós existimos, por que estamos aqui, o que nós estamos fazendo. Né? De acordo com John Gottman, né, que é um escritor, são as seguintes características que formam o retrato futuro: possível de ser imaginado, ele é desejável, ele é viável, ele é focado, ele é flexível e pode ser comunicado. Então essas características tornam um retrato futuro
hoje visível. É aquilo que eu estou, como eu quero ser, como eu produzo, como eu vou chegar, como eu vou chegar naquilo que eu estou pensando daqui a algum tempo. E eu sei como fazer isso. Por quê? Porque ele é o retrato interno da minha organização. É como eu vou tornar aquele processo de planejamento, vai existir e ele vai ser moldado. Quais são os direcionadores de transformação dos negócios? Significado no trabalho, para as pessoas, protagonismo dos clientes e das pessoas também, revolução digital, que é o que a gente está conversando bastante, isso hoje faz parte da nossa vida. A parte digital já faz algum tempo, mas hoje a revolução e a demanda e o processo de inovação na parte digital, ele é muito rápido. E as demandas sociais e ambientais são direcionadoras para que, de alguma forma, já estão presentes na vida das organizações e que levam a reflexão, né, de que forma devemos observar, como faremos para realizar as transformações necessárias para atender esses direcionadores. O elo que une esses direcionadores, vamos chamar assim, e as organizações, é as pessoas que compõem uma organização e que a mudança de mentalidade parte de todos, vindo da mais alta direção até a base da organização. Então não adianta a gente fazer um planejamento estratégico se a gente também não mudar a forma de pensar. E isso faz parte de toda a organização. Não pode ser simplesmente a alta direção, não pode ser simplesmente ser a área intermediária, de gerência, diretoria, essa área, ou simplesmente a base, ter alguém dentro da organização que é disruptivo, que pensa, que é um empreendedor. Ele sozinho não vai conseguir. Isso tem que ser uma forma de transformação, uma forma de pensamento de todos têm que participar. Então, para entender o que é Business Transformation, né? O que significa isso? É uma cultura de criação de novas estratégias, capacidades e competências de forma permanente e ágil. É uma forma de ter mudança de foco para a aprendizagem, ao invés de recompensar a conformidade. É isso que a gente vem falando. Nós temos que olhar a aprendizagem, nós temos que mudar, aprender, desaprender, reaprender, aprender, desaprender, reaprender e assim por diante. Criar áreas de conhecimento. Alterar o ambiente para tornar possível a experimentação, de forma que possamos produzir descobertas, localizar soluções e transformá-la em resultados. É isso que é Business Transformation. É você tornar possível a experimentação. O fracasso é importante, o sucesso também é, mas o fracasso mostra que a gente está tentando, a gente está modificando. A gente não está tentando manter o status quo, ou o que a gente chama a zona de conforto, o que eu ainda prefiro chamar de zona de estagnação. A transformação dos negócios depende dos envolvidos. Ele requer compromisso na criação do ambiente organizacional que elimine a conexão, ou que estimule, né, a conexão entre as pessoas e produza a mobilização criativa. É isso que é importante. Temos que fazer com que uma transformação tem que se envolver por todos, tanto internamente a empresa, as pessoas, assim como aqueles clientes que estão procurando a gente, ou que nós estabelecemos que são os nossos clientes, vamos pensar assim, né? Por quê? Porque eles é a razão da existência da nossa organização. Não existe uma organização sem cliente. A organização não está visando o conceito de lucro, não. É claro que ela vai existir lucro, mas ela depende que os clientes entendam que eu estou entregando resultado, que eu estou entregando sucesso, que eu estou dando a elas alguma coisa que tenha sentido para elas, ok? Muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço o Paulo, espero que vocês façam parte, entendam que o movimento é bacana, que a transformação do negócio é inevitável, o mundo hoje espera que a gente produza coisas bacanas, que a gente faça parte dessa transformação. Nós não podemos ficar simplesmente só olhando o bonde passar, vamos pensar assim, né? Mas não, nós temos que fazer parte dele, nós temos que nos tornar também protagonismo dessas transformações, de gerar felicidade para nós e para nossos clientes, gerar transformações que deixam o nosso país, o nosso mundo, um lugar melhor. Para quem? Não só para nós, mas também nós temos que lembrar de que nós temos filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Esse mundo
é longo, ele já se passou muitos anos, mas ainda terão muitos anos ainda de sobrevivência, vamos chamar assim. E se a gente não fizer nada e não aproveitar o que nós somos, que somos seres humanos inteligentes, e não aprender e desaprender, nós não há motivo para nós estarmos aqui. Nós temos que pensar de que o mundo foi feito para a gente aproveitar ele, aproveitar a vida, aproveitar, ter felicidade no trabalho, ter alegria naquilo que faz, que é importante, por mais humilde que seja a sua atividade. Isso não importa, faça bem feito, faça aquilo que você se propõe a fazer de uma forma bacana, legal, e que vai gerar para outras pessoas um reconhecimento, vou olhar para ela e dizer, aquela pessoa é legal, aquela pessoa produz coisas muito bacanas e eu vou fazer junto com ela também. Muito obrigado, espero vê-los em breve em outras oportunidades. Paulo, muito obrigado pela essa oportunidade e vamos em frente. Obrigado.